Boa noite, irmãos, presentes e distantes. Como os irmãos sabem, nós temos estudado o livro de Apocalipse e hoje nós vamos entrar no capítulo 6, que de acordo com aquela chave que nós sabemos que Apocalipse tem, que se encontra no versículo 19 do capítulo 1, nós agora efetivamente vamos entrar nas coisas que vão acontecer depois dessas. Hoje nós vamos entrar, eu gostaria até que os irmãos abrissem comigo, Apocalipse 6, versos 1 em diante. Ok? Todo mundo? Where is your Bible? Precisa daquele colírio laodicense. Amém? Podemos ler? Em Apocalipse 6, 1 em diante diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vai, avante. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, uma Estéfanos, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vai, avante. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vai, avante. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Pode. No original grego é vai, avante. É mal traduzido. Não, tá bem, mas é porque eu já estudei no grego. No grego fala: vai embora, sai daqui, sai correndo, avante, avança, toma galope. É o sentido do original grego. Vai. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Mas tem traduções que falam vai. É bom você ter sempre um corretivo quando você estiver estudando a palavra. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vai, avante, avança. E olhei, e eis um cavalo amarelo esverdeado, cor da morte. Mas no grego é amarelo esverdeado. É que eu já vou fazendo a correção, porque nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Thanatos, morte. E o Hades o estava seguindo. Hades, porque tanto Hades como Sheol, como Tartarô, como Guiena, tudo é traduzido por inferno. Não. Conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, é porque está sendo dada autoridade tanto para a morte física como para a morte do recolhimento da alma. Então é como se você estivesse andando igual um saco de Satanás, com todo mundo lá dentro. Não, é como se você estivesse andando com um saco vazio, doido para enchê-lo de pessoas lá dentro. Mas se tivesse não, isso já está lá contabilizado. Ele está querendo mais. Ele vai levar mais gente para o inferno, muito mais gente para o inferno. Alguns 4 bilhões de pessoas no mínimo. Daí para mais. 4 bilhões. Vão morrer aproximadamente 4 bilhões, 5 bilhões de pessoas na tribulação. Depende, né, que a população mundial continua crescendo, ainda vai crescer por algum tempo, né? Então, de qualquer maneira, são 2 terços
da população mundial. Que atualmente está em 7 bilhões, o que daria 5 bilhões aproximadamente. Não, mas você vai somando aí, porque vai ter muito juízo aí pela frente. Tá, no total. No total da tribulação, nos 7 anos. Oi? Não, mais. Eu creio que vai estar uns 11 ou 10. Porque o crescimento não é aritmético, o crescimento é exponencial, ele é geométrico. Tipo 2, 14, 16, 32, 64, 128. Por aí vai. Não, eu vou lá para 2024. 2040. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a peste e por meio das feras da terra. Doenças. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai padecer perseguição. Clamaram em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que têm as suas raízes fincadas na terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a filgueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, aquele armado lá, né? E da ira do cordeiro, aquele que está abrindo os selos e segurou o rosto da mão do Altíssimo, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Bem, a tribulação, conforme a gente vê lá em Apocalipse 7:14, né? Falando desse mesmo pessoal aí do quinto selo, são esses os que vêm da grande tribulação. Da grande tribulação. Em Daniel 12:1, é um período que já era esperado e conhecido por Israel e também pela igreja. As escrituras já vem falando desse período já há milhares de anos. Que em Daniel 12:1 diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Em Mateus 24:21, que é um paralelo muito interessante com esses selos, conforme a gente vai ver, diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. É um período, a gente tem estudado Apocalipse, de consumação. E a forma como Deus consuma as coisas é por meio do juízo. É por meio do juízo. E nós vamos ver que vai haver uma progressividade no desdobramento desse juízo. Esse juízo ele vai ser apresentado aqui, as coisas que vão acontecer depois dessa que nós estamos nela, que é o período da igreja, está descrito no Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. E esse período de 7 anos, para quem já estudou as 70 semanas de Daniel 9, 24, 25, 26, 27,
A gente sabe que é um período de 7 anos dividido em 2 períodos menores de 3 anos e meio. Nós acabamos de ver aqui em Mateus 24, que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os salvos conseguiriam subsistir. Vai ser tanta coisa acontecendo, muitas vezes, né, a gente bate o dedo na quina da mesa, a gente fica assim, poxa, Deus não existe, não, Ele não gosta de mim. A gente fica chateadinho com a coisinha de nada. A carteira esvazia por algumas horas, por alguns dias. Não, Deus não cuida de mim, cadê Deus? A gente é muito chorão. Imagina você passar por um período de 7 anos vendo desgraça acontecendo para tudo quanto é lado. Inclusive o mal prevalecendo. Um líder mundial totalmente satanizado, totalmente anti-Deus, totalmente anticristão, fazendo e falando o que quer. Mas cadê Deus? Onde é que está Deus? Então, por causa da intensidade das coisas que vão acontecer, guerra, fome, terremoto, cataclismas sísmicos, né, de toda a ordem, se isso perdurasse por 7 anos, não ia sobrar ninguém. Não ia ficar nenhum crente, ia ficar todo mundo tatuado, todo mundo carimbado. Aí Deus, por amor dos eleitos, que Ele sabe que a gente é pó, Ele vai abreviar esse tempo, ao invés de ser um período de 7 anos de grande tribulação, Ele dividiu em 2 períodos de 3 anos e meio, sendo que na primeira metade vai haver uma aparente paz, uma paz subterrânea, uma paz escondida, uma paz falsa, uma paz aparente, para a coisa realmente acontecer com maior intensidade, a partir do momento em que ele se assenta lá dentro do Kadosh Kadoshem, do Santos do templo judaico que vai ser reerguido, se ostentando como Deus, reivindicando a adoração universal, inclusive do judeu. Aí sim, aí começam a cair as taças, porque ao longo do período vão ser abertos 7 selos, vão ser tocadas 7 trombetas, vão ser derramadas 7 taças. O Cordeiro abre os selos, os anjos tocam as trombetas e Deus Pai derrama as taças. Aí lá ele vai fazer um comentário ou pergunta. É uma pergunta. Porque na hora que você estava lendo o texto eu ia perguntar, mas depois eu sei que ainda não chegou nessa parte. Mas como você voltou falando aí sobre que eles vão ficar sujeitos, a população da Terra sujeita a esse governo, sujeita... Aí aqui no 16 fala assim, que quando eles forem se esconder em cavernas, eles vão pedir para cair sobre eles, para que eles possam se esconder da face daquele que está sentado no trono. No final. Significa então que eles vão estar vendo esse trono, eles vão estar sabendo o que está acontecendo, como é que eles sabem que tem esse trono, como é que eles sabem que tem alguém abrindo esse selo, como é que eles falam sobre isso aqui nesse 16? Vão ter 144.002 testemunhas falando, né? Testemunhas. 144.002 testemunhas. 144.000, 12 mil de cada vez de Israel, e mais as 2 testemunhas mártires de Apocalipse. Vai estar proclamando a proximidade iminente da vinda do reino de Deus. Arrependei-vos, porque está perto do reino dos céus. Então, hoje em dia todo mundo sabe. Até o católico canta na igreja católica, né? Ao que está sentado no trono, o Cordeiro Santíssimo. Estou falando desse trono que é armado. Não. Eles não conseguem distinguir qual trono é qual trono. É só que é um trono. Só que a autoridade emana lá do alto. Mesmo porque nós vamos ver que esse juízo ele cai primeiro sobre Israel. O motivo, na realidade, da tribulação é a própria humanidade. Quando você abre em Romanos, vocês não podem abrir comigo, Romanos 1, por que da tribulação? Por causa da própria negligência da humanidade, de Israel em particular. Porque é tempo de angústia para Jacó, de acordo com Jeremias 37. É tempo de angústia para Jacó. Mas também é juízo caindo sobre o gentio. De acordo com o próprio Apocalipse 3:10, que nós lemos aí umas semanas atrás,
que a igreja de Filadélfia seria poupada da tribulação que haveria de vir para experimentar, para peraizar, né, aqueles que habitam sobre a terra, falando dos gentios. Bem como Sofonias, claro, abrir Sofonias, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias. Nós vamos ler uns 20 versículos. Não, é porque eu estou falando, é tempo de juízo para todo o planeta Terra e em especial para Israel. Porque as 70 semanas, quando a gente estuda as 70 semanas de Daniel, a gente vê que Deus separou 490 anos e em 489 eles não tomaram, não prestaram atenção, então só resta ainda mais 7 anos para que Daniel 9, 24, para que Deus faça cessar a transgressão de Israel, Deus definha os pecados de Israel, Deus expie a iniquidade de Israel, Deus traga a justiça eterna para Israel e Deus cumpra em definitivo toda a visão e as profecias e para que seja ungido e inaugurado o Santo dos Santos. Daniel 9, 24. Lembra, a gente estudou isso lá no IBPG em 1984. Nós estudamos inclusive no hebraico, partícula por partícula, em 1984. Não, é na comunidade, na protocomunidade, antes da comunidade ser comunidade, em 1984, lá no Instituto de Educação. Se o Clécio estiver assistindo, ele lembra. Não, que era outro IBPG. Em 1984, nós estudamos isso aqui no hebraico, partícula por partícula. O que é que tem que acontecer nesses 490 anos que Deus separou para tratar com Israel? 489 anos já se passaram e eles não prestaram atenção. Veio aquele que é bendito em nome do Senhor e eles, ao invés de o reconhecer, eles o crucificaram. Então Deus abriu um parêntese, que são as coisas que são no texto que nós estamos nela. E vai acontecer 7 anos finais, foi? Não, é a plenitude dos gentios. Não, plenitude dos gentios é o trato de Deus com os gentios na igreja. O tempo dos gentios é o trato de Deus através do juízo. Entendeu? O tempo a plenitude dos gentios é alcançada no arrebatamento. O tempo dos gentios é finalizado no momento que a pedra cortada assim ao ser de mãos bate naquele pé da estátua de Daniel 2, no final da tribulação, que corresponde a Apocalipse 19. Quando ele vem montado num cavalo, vencendo e para vencer, e o seu nome é fiel e verdadeiro. E está escrito na coxa dele, Logos Touteos, né? O verbo de Deus. E nós ali acompanhando, com aquela mulinha manca, um cavalinho. Então, apesar de que Deus separou 490 anos e só faltam 7, para que essas coisas aconteçam com Israel, ou seja, ungido dos santos do santo, selada a visão e a profecia, espiar a iniquidade, dar aos pecados, blá, 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 trazer a justiça eterna, de acordo com Jeremias 37, é tempo de angústia para Jacó. Quando você lê, quando aquela nação está sendo chamada de Jacó na profecia, é porque Deus está tratando com Israel na sua incredulidade. Que é Jacó antes dele ter o seu nome mudado para Israel. Quando ele é chamado de Israel na profecia, Deus está tratando ele como já restaurado. Da mesma forma, tem formas até mais pejorativas, quando ele chama Jerusalém de Ola e Olibá, e quando ele chama a nação infiel de Israel de Efraim. Mas aí já são outras questões de escatologia. Mas de qualquer maneira, a nação de Israel está sendo chamada de Jacó. Então Deus está tratando desse povo na sua incredulidade, para dar cumprimento àquilo que está aqui em Daniel 9, 24, que é o que está profetizado em Jeremias 37. Mas, além de ser 7 anos para Deus tratar com o pecado de Israel, também é o tempo em que Deus trata com o gentio. Porque em Sofonias, em Apocalipse 3:10, nós vimos, porque guardaste a minha palavra, eu também te livrarei daquele tempo
em que eu vou tratar com aqueles que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. E também, já o Cleiton está doido para ler, Sofonias 3:8, que diz o seguinte: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Ele vai congregar todas as nações, brasileiro, norte-americano, zimbabweense, sul-africano, australiano, todas. Você é todos, americanos, africanos, asiáticos, europeus, oceânicos, até quem estiver na Antártida, até esquimó, não vai escapar ninguém. Todas as nações para beber do furor do zelo do Senhor. Todos. Principalmente os índios, por causa do que está escrito aqui em Romanos. Eu acabei de matar uma que diz o seguinte, Romanos 1:18 em diante. Por que Deus tem que derramar juízo nesse período? É consequência disso aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, Romanos 1:18, que detém a verdade pela injustiça. Craseado, não é bonito, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou a todos os homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais? O seu eterno poder e a sua divindade. Ou seja, quando o homem vê, nossa, que montanha linda e verdejante, nossa, que sol bonito, que entardecer maravilhoso, nossa, que lua cheia, bacana, linda, bonita, nossa, a estrela quando tá brilhante, nossa, olha que papagaio lindo, olha que anta linda, olha que cutia maravilhosa, olha que pintacilgo mais canoro, como ele canta bem, né? Ao contemplar as coisas criadas, o ser humano deveria chegar a duas conclusões. Existe um Deus, e esse Deus é poderoso, porque tanto a sua divindade como o seu eterno poder claramente se revelam nas coisas criadas. Mas é que eles falam, nossa, a mãe natureza é linda, nossa, como a Gaia é bacana, nossa, como o ocaso darwiniano é legal. Menos dar glória a Deus. E isso vai se acumulando ao longo dos milhares de anos, das centenas de anos, vem acumulando. Desde que o homem é homem, ele sabe, lá no íntimo, como o pastor falou, né, o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Falaram isso lá? É o tamanho certinho de Deus. Então ele olha o sol e falou, puxa, uma coisa tão maravilhosa. Assim, os maias, né, que estudavam profundamente o calendário solar, fizeram calendários sofisticadíssimos, ao invés de dar glória a Deus, ele falou, vamos nos prostrar perante esse Deus, o Deus Sol. Os egípcios faziam isso, os gregos, todos os povos fazem isso, inclusive o cristão. O cristão, quando comemora o Natal, ele está adorando o Deus Sol, nada mais. Só isso. Então, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Os homens são, portanto, indesculpáveis, né? Se tornaram loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Aí vai só degradando, ó. Olha o 23. O Ivan fala aqui começa a radiografia do coração humano. Exatamente. É o proto-evangelho, né? E vai só... Observa que tem uma degradação no verso 23. Ó. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes, répteis. Vai só baixando. Homem, depois algo que voa, depois algo que anda, depois algo que rasteja, né? Réptil. Vai só piorando. Aí vem as consequências aí do versículo 24 até o verso 32. Mas me interessa aqui no 2:1. Agora ele está falando para o gentio, para o ser humano em geral, né?
que a carta de Romanos começa de forma abrangente e depois ela vai ficando mais específica. Né? Romanos é fantástico. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, não tem desculpa, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, é pelo Evangelho, é de acordo com Jesus Cristo, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e macrotomia, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Por isso que Deus até hoje não fez nada. Ele está dando tempo para o homem se arrepender. Ele vai macrotomiando, né? Ele vai esperando, aguardando, mas o homem aproveita. Ao invés de aproveitar a ocasião para se arrepender, para se converter, ele vai fazendo a coisa ficando pior. Pior, pior, pior. E cada geração que passa, a coisa está só mais estrinque, né? Mais fedorenta. Aí cai no versículo 5 e 6. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, que não aceita penitência, que não se arrepende, acumulas, olha o acúmulo, vai acumulando. Acumula, está falando do homem em geral, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Que dia é esse? A grande tribulação, o período de 7 anos. A humanidade, desde tempos antigos, ó, não fala lá, ó, claramente se revelam lá desde o princípio do mundo, no verso 20. Então, desde o princípio do mundo que o homem vem acumulando juízo. Em vez de se arrepender, vai fedendo mais o negócio. Só piorando, só pecando, só acumulando. E as gerações estão cada vez mais pecaminosas. A coisa vai só piorar. À medida que a tribulação for se aproximando, aí que a coisa fica mais... Outro dia eu vi mesmo no Facebook, assim, o pai careta falando com a filha: ô filha, não se esqueça de levar a seringa para suas drogas injetáveis. Aí ela: deixa de ser careta, pai. Ou seja, você vê o nível da coisa. Hoje em dia, usar droga injetável, por exemplo, é super normal. É aceitável, é admissível. Aí o pai ainda aconselha: não leva a seringa para você não misturar o sangue lá com os seus colegas, você pode pegar alguma coisa ruim e falar: deve ser careta. Ou seja, a reprimenda dele ainda foi recebida como algo careta. Né? E o pai que deixa a namorada trazer, a filha trazer o namorado, etc. Ou seja, o que antes era absurdo, hoje está ficando normalíssimo. Né? Até o crente acha normal. Até o crente acha muita coisa que há 20 anos era um absurdo, 50 anos era absurdíssimo, 100 anos era impensável. Hoje em dia, deixa de ser crente careta, senhor. Nós somos no século XXI. Nada a ver. E a coisa vai só piorando. Também a revelação da criação está apoiando todo dia. Sim. Sim. Claro. Então, quando o homem descrente não percebe isso, nossa. O homem hoje contempla galáxias com Hubble, por exemplo, que ele jamais, antigamente viu só a Lua e uma meia dúzia de estrelas. Hoje em dia ele tem telescópios que estão orbitando aí, que não tem nem atmosfera para atrapalhar, que enxerga bilhões de anos luz de avanço, longe. Se não me engano, 4,9 bilhões de anos-luz o Hubble consegue contemplar lá na frente. Ou seja, muitíssimo bendito, essa eu vou pôr na minha coleção. Né? Cada dia mais, por isso é importante, cada dia mais a ampliação do conhecimento da coisa criada está aumentando e não tem a correspondência disso em termos de temor de Deus. Não, para alguém ter criado isso, é alguém realmente muito poderoso, muito divino. Ou seja, o homem nessa sua postura, ele está acumulando, eu quero frisar, passar um lumicolor aqui no verso 5. Ó. Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus é esse período que nós vamos começar a estudar aqui. Os capítulos 6 a 19. A última metade, né?
Não, na realidade, 7 anos em geral e a segunda metade em particular. Mas dentro de todo esse conhecimento como tem, igual o pastor Cripe citou, né? Essa amplitude do conhecimento, né? Através da ciência e tal. Mas só isso aí não é o suficiente para a salvação. Né? O reconhecimento de um Deus Todo-Poderoso. Na questão da salvação, isso aí não altera nada. A pessoa acreditar que há um Deus que ele criou. Porque a pessoa, para ser. Mas ela tem que reconhecer que o filho dele foi enviado e que ele veio em carne. Mas, por exemplo, eu tenho um colega pagou os que pecados. fala assim: eu odeio Bíblia e tenho ódio de Jesus Cristo. Ele não vai receber, não adianta nem pregar para ele. Aliás, ele se diz ateu. Ele é ateu. Ele fala: não existe Deus. Ele fala abertamente assim: não existe Deus. Então, o fato de reconhecer divindade já é o primeiro passo. Ok, não, é só uma. Não sei se foi o pastor Cliff que fez um comentário na escola, há uns 20 anos atrás, na escola de missões, sobre um índio que chegou perto na sua aldeia, era totalmente afastada, e ele chegou perto do rio, ficou pegando pedra e jogando no rio assim. E a pedra ficava quicando no rio. Ele observando isso, olhando toda essa grandeza, o céu, as estrelas, falou: nossa, só pode ter um Criador para tudo isso. Falou: se existe um Deus, me revela. Eu quero conhecer esse Deus. Aí, pouco tempo depois, tinha uma caravana de colonos passando próximo da aldeia e uma das carroças quebrou. E ficou para trás. E o pessoal dessa carroça era um pastor, foi buscar refúgio nessa aldeia. E ele compartilhou, e uma só pessoa recebeu Jesus como Salvador. Foi esse índio que estava lá pegando a pedrinha da pedrinha. Você lembra? Acho que você deve lembrar dessa ilustração. Não sei se foi o pastor Cliff ou se foi outro que de missões lá no IBPG, quando era lá na Gararu ali. Quem foi, não sei, mas eu lembro da ilustração. Mas você entendeu? É lógico que só saber que existe, que crer em Deus até os demônios crerem, treme, é lógico. Mas já é algo, já é um princípio, já é uma aproximação. É um proto-evangelho, né, como diz o Clésio. E é interessante que como o Senhor sempre é muito ciente. É como se fosse um jardim da infância, né? Você ainda não aprendeu o A, o B, o C, mas já está sabendo fazer curvinha e risquinho. Você fica ali treinando a mãozinha, né? Desenhando bolinha, 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 que um dia vai ser o A, o O, né? A bolinha do B. Não é? É pedagogia. Ficar fazendo ondinha, já treinando o E, o E. Já é gerando a habilidade manual. E é interessante como o Senhor sempre é muito consciente daquilo que fala, porque existe quando ele... Um texto celebérrimo, importantíssimo, para o estudo da escatologia, é Mateus 24, 25. Evidentemente. Todo mundo conhece bem Mateus 24, 25, é muito falado. É um texto, é um sermão profético, né? É um sermão que fala das últimas coisas. Porque eles fazem uma pergunta para ele, né? No versículo 3 de Mateus 24. Os discípulos se aproximam dele e falam assim: mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do aion? Aí ele dá uma sequência de sinais. Ele fala para eles que errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. E, por exemplo, o primeiro selo é um selo que fala de guerra. E a gente vê isso, pode anotar também, depois é só ler, porque eu não vou ler Mateus 24 inteiro. Apocalipse 6, 3 a 4, corresponde a Mateus 6 a 7. Que diz assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí depois vem o cavaleiro da fome. Verso 7 fala: vai haver fome. Aí vem o cavaleiro da morte. Aí fala, no 7 e no 8. Vai haver terremoto. Aí tem a questão do martírio dos crentes.
seus. Aí no verso 9 a 10. Nesse tempo muitos sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados, muitos se escandalizarão, vai se levantar falsos profetas, vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase tudo. E aquele que persevera até o fim vai ser salvo. Vai ter abalo dos poderes cósmicos, de acordo com Apocalipse 12 a 14, 6 de 12 a 14. Lá no 29, de Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, está vendo já? Tribulação terminando. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do Senhor do firmamento sobre o céu serão abaladas. Mateus 24, 29. E depois vem o julgamento. Se indagando. O negócio é esse aqui de julgas e vindas. É quando ele senta, separa o dedo, ovelhas e bode. Então, traçando um paralelo, para quem gosta de anotar. Apocalipse 6, de 3 a 4, corresponde a Mateus 24, 6 e 7. Fala de guerra. Apocalipse 5 e 6, é sempre 6, né? 6, 5 e 6, corresponde a Mateus 24, 7. Fala de fome. Apocalipse 6, 7 e 8, corresponde a Mateus 24, 7 a 9. Fala de morte. Mateus 7 e 8 corresponde a Mateus 24, 7 e 9. Apocalipse 6, 7 e 8 corresponde a Mateus 24, 7 e 9. Apocalipse 6, 9 e 11 corresponde a Mateus 24, 9 e 10. Fala de martírio. Apocalipse 6, 12 a 14 corresponde a Mateus 24, 29. Abalo dos cosmos. E Apocalipse 6, de 15 a 17, corresponde a Mateus 24, 32 até 25, 26, que fala de julgamento divino. Ou seja, Apocalipse 6, de 15 a 17, corresponde a Mateus 24, 32 a 25, 26. Ou seja, tanto em Apocalipse 6, na abertura do selo, como em Mateus 24, o Senhor respondendo a pergunta dos apóstolos, o sinal que há para a proximidade da vinda dele e da consumação desse presente estado de coisas é uma sequência de guerra, fome, morte, martírio de santos, abalo dos poderes cósmicos e julgamento divino. Tanto em um texto, Mateus 24, 25, como em Apocalipse de 6 a 19, a sequência é a mesma. Guerra, fome, morte, martírio, abalo do cosmos e julgamento divino. É o multiplicar dessas coisas que deve chamar a atenção do remanescente fiel que está sofrendo dentro da tribulação, que não é a igreja, e do gentio, que está prestes a receber a marca da besta. Opa! Aquele Jesus tão falado deve estar vindo mesmo, porque o que ele previu que aconteceria em sequência cada vez mais intensa, que seria sinal da sua vinda e que anteciparia sua vinda, está acontecendo. Guerra, numa escala que nunca aconteceu antes, fome, numa escala que nunca aconteceu antes, morte, numa escala que nunca aconteceu antes, 5 bilhões de pessoas, martírio de crentes e de santos e perseguidos, numa escala como nunca aconteceu antes, coisas acontecendo no sol, na lua, nas estrelas, no cosmos, como nunca aconteceu antes, para culminar com o julgamento divino. Então, quem tem ouvidos, ouça. E a gente observa, só para fechar, a igreja ela foi tão citada, ela foi tão presente em Apocalipse 2 e 3, por que aqui do 6 em diante ela não é citada nenhuma vez? Ela só vai aparecer de novo lá no 19, glorificada, montada em cavalos e acompanhando o Cristo vitorioso. E Israel aparece com muita intensidade em Apocalipse 6 até 19.
Jerusalém é citado, a cidade santa é citado, o povo as 12 tribos de Israel são citadas. Só fala de Israel. Por quê? Porque a igreja não está aqui mais. A partir do capítulo 4, exatamente. Não, é porque 4 e 5 não conta. 4 e 5 é só um preâmbulo, é só uma preparação. Apocalipse é muito cheio de parênteses explicativos. Se você for pegar a sequência cronológica de eventos, Apocalipse 2, 3, 6, e aí vai, até 19. O 4 e o 5 são parênteses, é uma explicação do que está por detrás da cortina. Por que a coisa vai acontecer do jeito que vai acontecer? Tanto é que a gente observa que do louvorzão que está rolando lá em Apocalipse 4 e 5, cai nessa desgraceira dos 6 em diante aqui, ó, só juízo. Porque houve uma mudança de cenário. É uma contemplação do que está acontecendo lá no céu e a consequência do que aconteceu no céu aqui na terra. Ou seja, é o Cordeiro lançando mão daquilo que é dele, então ele vai abrir os selos, mostrar a sua vontade numa progressividade de reaver o que é dele. Sempre foi dele, mas que ficou provisoriamente em mãos erradas. Eu não estava pensando que nós estávamos falando que tem 2 povos, a igreja e Israel. E tem o terceiro povo, então, que é os salvos vindo, assim, estou falando de salvos, vindo da grande tribulação. Né? Então, que eles não vão fazer nem parte nem de Israel, falando dos gentios, nem da igreja. É um terceiro povo. E podemos até pensar também num quarto povo, que são os salvos do milênio. Na realidade, quando a gente daqui 11 meses e chegar... não faz parte nem os que vêm da grande tribulação, nem da igreja, nem de Israel. Lá no finalzinho do estudo, daqui a uns 11 meses, quando a gente estiver estudando Apocalipse 20, nós vamos ver que na eternidade vão haver 7 tipos de salvos. 7 tipos. Então, aguardem. Eu fiz até um gráfico aqui. Um gráfico em forma de pirâmide, depois eu te mostro. Mas na eternidade vão haver 7 grupos de salvos. Deus, na realidade, tem 7 povos. Para quem se escandaliza com 2. Então, quando o Cordeiro revela a sua vontade está me faltando a palavra, na reavição, está reavendo de novo. Como é que seria essa palavra? A sua reaversão. Não, mas eu quero colocar reaver de forma substantiva. O verbo reaver substantivado, como é que ele seria? A sua reavesação. Né? O Cordeiro, quando ele abre os selos, demonstrando o reaveamento dele, ele reavendo, ele tomando de novo o que é dele, porque a progressão dos selos, das trombetas e das taças nada mais é do que o desdobramento da manifestação da vontade de Deus em reaver para o Cordeiro aquilo que lhe é uma palavra assim. Vamos descobrir qual é. Ou seja, colocando de forma mais longa, sem achar um verbo substantivado, seria a abertura dos selos, nada mais é dos selos, das trombetas e das taças, porque essas 21 coisas revelam de maneira progressiva e cronológica os 7 anos da tribulação, as suas 2 metades, nada mais é, né, a revelação dos selos, do conteúdo dos selos, do conteúdo das trombetas e das taças, nada mais é que o desdobramento da vontade de Deus em reaver para o seu Cristo e Cordeiro aquilo que é de fato de direito dele. Porque ele é o... Como é que é a palavra que eu usei semana passada? O herdeiro mais próximo lá. Ele é o Boaz da Ruth. Ele é o parente remidor da humanidade. Quando a gente está estudando em Apocalipse, você viu pela internet, né? Jesus Cristo é o nosso Boaz. Ele é o parente remidor da humanidade. Então ele é o único que é digno, por ser Deus e homem, de ir lá
tomar aquele documento, aquele rolo, das mãos do que está sentado no trono, e de romper-lhe os selos, manifestando assim a sua vontade. E qual que é a primeira vontade dele? É que haja um homem que catalise, que absorva, que represente, que chouse globalmente todas as vontades do homem, dos homens coletivos. Porque a ira de Deus se manifesta contra todas as perversões, vamos colocar assim. Então ele vai colocar o mais perverso de todos os perversos para os representar. A primeira vontade de Jesus Cristo, ao romper os selos, ao dar abertura ao reavivamento daquilo que é seu, pela sua vontade, porque o próprio Altíssimo agora vai concordar com tudo que ele quiser, porque ele entregou o rolo para ele, que ele é digno, falou, agora você faz do jeito que você quiser. Todas as coisas eu confiro às suas mãos. Você está com carta branca. Faz do jeito que você quiser, filhão. Entrega o documento. Aqui está o documento da posse do universo. Todos os anjos, todas as hortas, todas as coisas criadas, todos os homens são seus. Faz o que você quiser. Papai, a primeira coisa que eu quero é que surja um homem que os represente, que manifeste todos os corações, que catalise e aglutine em si mesmo e ao redor de si todas as vontades humanas que te odeiam e me odeiam, e odiar a minha noiva, e vão odiar o seu povo, a sua esposa, que é Israel. Tanto é que é a manifestação dessa pessoa, que é chamada de o homem sanguinário e enganador, em Salmo 5:6. O mal, o homem da terra, em Salmo 10:2 e 18. De o poderoso, no Salmo 52:1. De o inimigo, no Salmo 55:3. De o angustiador, no Salmo 74, de 8 a 10. De o cabeça de muitas terras, no Salmo 110:6. De o homem violento, no Salmo 141. De o assírio, em Isaías 10, de 5 a 12. De o rei da Babilônia, em Isaías 14:4. De o cravo. Sabia que ele é chamado de o cravo? O cravo brigou com a rosa, de Sarona. O cravo brigou com a rosa. Tem fundo bíblico, né? Em Isaías 22, 25, o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Você já viu essa, não é, Elaine? É esse homem. 25. O renovo dos robustos, em Isaías 25:5. Você está taquigrafando aí, né? O devastador, em Jeremias 26:26. Ele é chamado também de o príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, de 2 a 10. De o profano e ímpio príncipe de Israel, em Ezequiel 21, de 25 a 27. De o chifre pequeno, de Daniel 7:8. De o rei altivo de rosto, em Daniel 8:23. De o príncipe que há de vir, em Daniel 9:26. De o desolador, em Daniel 9:27 e Mateus 24:15. De o rei voluntarioso que faz segundo a sua vontade, em Daniel 11:36. De o soberbo, eis o soberbo, a sua alma não é reta dele, em Abacuque 2:4a. De o pastor inútil, em Zacarias 11, de 16 a 17. Esse eu gosto muito. De um que vem em seu próprio nome, em João 5:43. Esse eu gosto tanto que eu quero ver como Jesus está sendo chamado de endemoniado. Tudo que ele fazia para esse cara aí não está com nada, não. O que eu falando. João 5:43. Aí Jesus Cristo impreca uma profecia contra o povo judaico. É 1, 2, 3, 20, sei lá quantos títulos aqui. Essa contrafação do Senhor Jesus, a palavra aí. Contrafação. Você conhece essa palavra? Já sei como explicar. Contrafação. João 5:43 diz o seguinte. Eu gosto muitíssimo desse texto. Eu vim em nome do meu Pai,
e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, um dos títulos, que é gostoso você ficar pesquisando a profecia e achar um título ali escondidinho, né? Debaixo das fraldas do versículo ali, ó, escondido, né? É ótimo, exegese. Eu amo o exegese. Exegese é uma delícia, né? Sei lá, escavucar o texto assim, e ficar dissecando, cavucando. Fica igual o arqueólogo, passa aquela, com aquela, como é que chama? Aquele pincelzinho, tirando a poeirinha, molécula por molécula, até aparecer o precioso tesouro. Mas exegese é uma delícia. Exegese no grego significa extrair. É da exegese que brota a doutrina. Então, em João 5,43, ele é um outro que vem em seu próprio nome. Em 2 Tessalonicenses 2,3, ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses 2,8, ele é o iníquo. Em 1 João 2,22, ele é o anticristo, que é o título mais célebre dele. E em Apocalipse 11,7 e 13,1, ele é a besta que emerge do mar. Então, quando Jesus Cristo abre o primeiro selo, ele rompe a primeira tampinha de parafina que une o pergaminho, né? Ele rompe o primeiro selo, lembra que eu expliquei do sinete e tal? Parafina. Da inviolabilidade da correspondência, lembra? Nós falamos sobre isso. Surge alguém. Surge um cavaleiro. Cavaleiro. Guerreiro é aquele que dá a mão para dar a mão. É aquele que anda a cavalo. Surge um cavaleiro. Existem milhões de discussões sobre quem é esse cavaleiro, mas a exegese nos mostra que ele é. Aliás, eu falei, mas era duro que eu queria dizer. Depois eu falei com o pessoal, vocês vão ser. Mas a gente sabe que é o homem sanguinário, o mal da terra, o poderoso inimigo, o angustiador, cabeça muitas terras, o homem violento, o assírio, o rei da Babilônia, o carabo, o reinaldo, o devastador, presbítero, o profano, o pequeno rei altivo, o desolador, o soberbo pastor inútil que vem em seu próprio nome, o pecador de Cristo, a besta. Nós sabemos que é ele. Primeiro, porque Jesus Cristo está no céu e abrindo os selos. E como é que ele vai falar assim? Vai avante para ele mesmo. Está dando essa ordem para alguém. Segundo, pelo fato de que, quando a gente vê Jesus Cristo montado no seu cavalo branco em Apocalipse 19, 11 em diante, diz o seguinte: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas. Na cabeça de Cristo existem muitas vitórias. Ele está coroadíssimo de vitória. Ele está no final da tribulação. Ele já reconquistou tudo que é dele. Muitos diademas. Muitos. Está caindo. Está sobrando diadema. Já na cabeça desse rapaz aqui. Uma única e minguada coroa. Uma minguadinha. Jesus está caindo coroa para todo lado. Muitos diademas. Segundo, ele tem um arco na mão. O arco é símbolo de poderio militar humano. É só estudar Isaías, etc. Ele vai quebrar o arco do Egito, blá, blá, blá. Significa potencial bélico, poderio militar. O arco é o strike, né? É o strike disso, entendeu? É o cimbalém. E também a autoridade que ele tem lhe é dada, foi-lhe dada, né? A gente vê isso. Jesus, ele tem toda a autoridade dos céus e na terra. Desse rapaz aqui é algo concedido. A gente vê isso, por exemplo, em Amós 3,6b. Oséias, Joel, Amós. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Como que toda autoridade é concedida pela permissão de Jesus Cristo. Amós 3,6.
Dar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Permissão divina. Em João 19:11 ele fala assim com Pilatos: nenhuma autoridade terias se do alto não tivesse sido dado. Ou seja, a gente sabe através de Pedro, estudando a palavra, a gente sabe que toda forma de investidura de autoridade é permissão divina. No caso de Pilatos, no caso das autoridades que a gente deve obedecer, porque elas são espadas de Deus para juízo do que é mal, para preservação do que é bom, e blá blá blá, e a gente deve orar por elas, para que a gente tenha paz para poder ir lá na Praça 7, gritar, pintar o quadro, pintar a cara, fazer o que quiser, e não ser preso, nem perseguido, nem espancado. O Paulo era proibido ser preso. O João mesmo, o João, escritor aqui da Epístola de Apocalipse, está preso porque era crente. Ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra. A gente não, a gente pinta o 7, literalmente. Se quiser, sai lá dos Estados Unidos entregar no Brasil, vai para a joga folheto para cima, entrega, o outro rasga secado e colhe e tá de novo. É uma festa, é uma maravilha. É bom demais. É bom demais. Tem Bíblia aí, pode ter quantas quiser, da capa molinha, da capa dura, da capa roxa, pequenininha, no bolso, guardado dentro da caixinha. Não é pra... Tem época aí que tem que andar com Bíblia escondido. Tem um filme aí que eu vi até de campo dos nazistas, agora me piscou aqui a memória da irmã que entra com a Bíblia dentro do campo nazista e ela ora, eu queria tanto entrar com essa Bíblia aqui dentro do campo nazista. E aí, na hora que ela vai passar na fila, assim, ela entra com a Bíblia na mão. De tanta fé que ela tem. O guarda, na hora de dar geral nela, dá uma baixada assim, pra mexer alguma coisa, aproveita e passa. Eu não lembro desse filme, mas eu lembro da cena. Existem épocas em que Bíblia... A gente ora pelas autoridades para que nós tenhamos paz, para poder pregar o Evangelho. Então, em João 19:11 diz o seguinte: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, a delegação da autoridade, algo que prevalece por permissão divina, desde que o Noé saiu com seus 7 acompanhantes de dentro daquela arca de madeira extremamente úmida. Né? Tinha passado por 40 dias, 40 noites de dilúvio. Então a arca estava encharcada. Né? E a gente lê aqui em Apocalipse 13, 5 e 7 o seguinte, falando da besta que é mestre do mar, que é o sanguinário, o homem mau, o inimigo, o angustiador, o assírio, o cravo e etc. Né? Apocalipse 13, versos 5 e 7. Foi-lhe dada a permissividade, foi-lhe dada, foi permitido uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio, 260 dias, no tempo 200 metade de um tempo. E pior ainda, verso 7. Foi-lhe dado também tu que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A primeira coisa que Jesus Cristo quer, ao dar início à tribulação, é que exista esse homem. E por que ele quer que exista esse homem? Porque é esse homem, com a sua ambição, com a sua ganância, com a sua soberba, eis o soberbo, a sua alma não é reta dele. Diz assim em Abacuque 2:4a. É que vai dar início à 70ª semana. O anticristo, a tribulação vai acontecer porque é a vontade de Deus. Até que ela já era predita em Daniel, em Mateus, etc. Mas ela acontece por culpa de um homem. O cravo, soberbo, assírio, etc. A pausa aqui. Porque quando a gente estuda Daniel 9, 24, 25, 26, 27, a gente sabe que a 70ª semana
a semana número 70, a 70ª semana, né? Ela tem início no momento que a caneta Parker de ouro do anticristo assista, né? Não tem essa caneta Parker? Todo o Collor, os presidentes gostam de assinar com a Parker. Compra aquela caneta de ouro especialmente para isso. Vamos dizer assim, que hipoteticamente, vamos chutar uma data assim. Dia 20 de maio de 2029, por exemplo. O anticristo, né? O líder da Confederação Europeia, uma data hipotética, assim, vamos chutar uma bem longe, 20 de maio de 2029. Ele vai assinar um tratado com o primeiro-ministro de Israel. Vamos supor. Aí, vamos supor que nesse longínquo dia do dia 20 de maio de 2029, tá lá todas as televisões, a ONU, a OTAN, todo mundo, Camp David, igual o Carter lá com o Menachem Begin, né? Tem um monte de foto. Aí, neste momento, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, assina o documento, um tratado de 7 anos de cooperação financeira, investimento de capital, trilhões de dólares de mais. Ele está promovendo a paz, conseguiu colocar em comum acordo palestinos, árabes, egípcios, sírios, iraquianos, iranianos, israelitas, todos assentados à mesma mesa, tomando vinho alegremente juntos, algo inédito na humanidade. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin assinou. Agora o primeiro-ministro da Europa, Mabus Ferreira da Silva. É porque, de acordo com profecias espúrias, o nome dele vai ser Mabus, né? De acordo com a nossa Mabus Ferreira da Silva. O Nostradamus previu que o terceiro anticristo vai se chamar Mabus. Então, só para ilustrar, né? Assino. Aí ele vem assinando Mabus Ferreira da Silva. Na hora que acabar de fazer aquela bolinha do ar com o rabinho, o cronômetro de Deus começa a contar. 2.520 dias contando. Começa a contar. 1.260 dias vezes 2. 42 semanas vezes 2. Tanto é que, se hipoteticamente você contar 2.520 dias ali, a partir desse hipotético dia, do dia 20 de maio de 2021, por exemplo, vai cair lá no dia 13 de abril de 2036, que vários cataclismos cósmicos estão previstos, inclusive é dia do aniversário do Império Romano, do qual ele é o representante máximo, hipoteticamente. São exatos 2.520 dias, 1.260 vezes 2. 42 meses vezes 2. Hipoteticamente. Então, a vontade de Deus é que surja esse homem, para que ele faça, né, um príncipe que há de vir, né? Verso 27. Ele, o príncipe que há de vir, Daniel 9, 27, fará firme berite, uma firme aliança com muitos do povo de Israel, por uma chabua, por um período de 7 anos. Mas na metade da semana, é o celebérrimo texto de Daniel 9, 27. Mas na metade da semana da chabua, do período de 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, o que subentende que o templo está reerguido, né? O terceiro templo. O irmão GG vai fazer um comentário. Você falou aí do terceiro anticristo, é porque João fala que haveria vários anticristos, né? Beleza. O Nostradamus previu Napoleão e o espírito do anticristo já estava no mundo, que haveria vários anticristos. Beleza. Mas João falou isso aí. Mas uma coisa que eu queria falar, você falou sobre a manifestação do anticristo agora, nesse momento aí. Há uns 3 anos atrás, eu estava vendo na televisão Rede Vida, da Igreja Católica, o arcebispo de São Paulo, né? Dentro da rede deles lá, né? Assim, tipo igual tá nós aqui conversando com o repórter da Rede Vida,
Aí ele falou que esse Bento XVI, né, que o catolicismo, isso é, né, isso é o arcebispo de São Paulo, sabe? Em 2009 que eu vi isso aí, há 3 anos atrás, dizendo que o Vaticano, né, que a base do Vaticano é aquele... Ele estava falando a questão das nações, né, o que o Vaticano está trabalhando dentro da ONU em relação às nações mais ricas em relação às nações mais pobres, né? Aí ele cita o texto, aquele texto lá de Atos, quando os irmãos mais ricos, né, na igreja primitiva, né, a base do Vaticano lá dentro da ONU, né, através do Bento XVI, segundo o arcebispo de São Paulo, né, 3 anos atrás eu ouvi, é esse texto, entendeu? Que os irmãos ricos pegaram o que eles tinham, né, de valor, venderam e distribuíram entre os pobres. Então, o Vaticano, segundo o arcebispo de São Paulo, diz que o Bento XVI está trabalhando essa ideia lá dentro da ONU, entendeu? E que o Bento XVI está trabalhando a ideia também de que o mundo, as nações, precisa de um homem para governá-las. Isso eu vi há 3 anos atrás, ele dizendo, o arcebispo, né, de São Paulo dizendo, né, sendo tipo um porta-voz lá do Vaticano aqui no Brasil, né, e do Bento XVI, dizendo do que já está ocorrendo, né, já estão clamando isso aí, entendeu? O Vaticano está clamando isso dentro da ONU, né, e a base deles é esse texto de Atos, do livro de Atos, quando os irmãos venderam tudo, né, os irmãos se mais pobres. Não, então. A igreja te achou. Então. Mas o que eu estou querendo dizer também é essa questão dele estar já trabalhando a ideia de que o mundo precisa de um homem para governar as nações. Entendeu? Isso foi em 2009. Importa que seja dessa forma. Que haja um consenso de convergência, de unanimidade nesse sentido. Que a necessidade seja percebida para que alguém se apresente para preencher. Eu leio muito, acompanho muita coisa na internet nesse sentido. Tem sites específicos de vigilância protesta, tem inúmeros sites que acompanham mesmo de perto os documentos europeus e tudo. Tem sites que são profundíssimos nesse sentido. E os economistas e políticos líderes europeus são unânimes nesse sentido. De que cada vez mais se faz mistério, né? Se faz necessário que surja alguém qualificado, capacitado e com poder de... como é que chama? Com carisma suficiente para unificar e solucionar os impasses e entraves econômicos, políticos das mais diversas regiões que compõem o planeta e, em especial, a União Europeia. E ele vai conseguir enviar a paz no mundo árabe, no Israel, Israel. Inclusive um suíço falou assim, e não me importa se esse homem venha de Deus ou do diabo, eu quero é que ele surja. Ele foi bem profético. Ele foi tal qual o sumo sacerdote lá no dia da morte de Jesus. Importa que um morto por toda a nação. Então esse cavaleiro que surge com a abertura do primeiro selo, Anás e o seu subgerente Caifás. Caifás era o subgerente. Ele era o suplente, que se um morrer tem um. Mas isso aí já é mais a costume judaica. Mas então, quando o cordeiro abre o primeiro selo, o que surge é uma contrafação do Senhor Jesus. Uma contrafação. O que o Aurélio diz que é uma contrafação? É que eu escrevi essa palavra na praça, eu tive que olhar no dicionário. Eu já tinha esquecido. É uma falsificação. É uma simulação. É um fingimento. É uma imitação fraudulenta. Esse cavaleiro, o cavalo branco, é uma imitação fraudulenta de Jesus Cristo. Tanto é que o prefixo anti, no grego, tem não apenas o sentido de ir contra, ou que é contra, mas também tem um sentido de em lugar de, em substituição a.
Então, o anticristo, ele não apenas é contra Cristo, mas ele está em lugar de Cristo. Ele quer ser Cristo. Ele pretende ser o Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador, o solucionador de todos os problemas. E é assim que ele vai se apresentar para Israel. E eles vão aceitar. Porque eu vim em nome do Pai e vós não me recebeis. Mas se outro vier no seu próprio nome, a esse recebereis. Não é o que João escreveu, o que Cristo falou? João 5:23. Então, ele não possui autoridade nele mesmo, mas ele tem a autoridade que Cristo permite. Aliás, Lilás, a sequência dos selos, né, a revelação que os selos traz, nada mais é do que a cessão progressiva da parte de Cristo. Cessão com 2 S. Você sabe que existe. Cessão com S, cedilha, que é aquela repartição, compartimento. Existe a cessão de cinema. Existe a cessão de CD. A CESSATO, né? Cessão. Né? A abertura dos selos nada mais é do que a sequência de abertura dos selos. Nada mais é do que uma sequência de cessão de alguma coisa. Quando ele abre o primeiro selo, quando ele rompe o primeiro selo, ele está cedendo autoridade a um homem. O cravo anticristo, inimigo poderoso, a besta, aquele primeiro selo. Quando ele rompe o segundo selo, ele está cedendo, ele está dando permissão para o homicídio generalizado. Quando Noé saiu da arca, Deus falou, ó, o sangue é algo valioso. Deveria prevalecer a pena de morte e o anticristo vai reinstituir a pena de morte. Nós vamos ver isso daqui uns 5, 6 dias, quando a gente Apocalipse 11:13, que ele vai restabelecer a institucionalização da pena de morte. Ele vai trazer a pena de morte, que vai ser uma desculpa dele para matar crente, né? Ajoelhou ali, mas não rezou, mata. Qualquer coisa para ele vai ser motivo para a pena de morte. Ele tem toda a autoridade, é cedida essa autoridade a ele. Porque em Gênesis 9, 5 diz o seguinte: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Isso é válido para todos aqueles que nasceram de Noé. Então, é válido para toda e qualquer forma de governo humano. Todos os governos humanos têm a permissão de Deus para instituir a pena de morte, caso queira. O anticristo vai lançar a mão dessa permissão. Tanto é que ele é seguido do cavaleiro vermelho. Você vê que só a desgraça segue o anticristo. Ele sai, atrás dele vem morte, vem inferno, vem fome, vem peste, só vem porcaria. Não tem nada a ver com Cristo. Cristo vem seguido de um monte de gente vestida de branco. Só gente boa. É nós. Né? É só a noiva. Glorificada. Cantando, alegre. Vencendo, vem Jesus. Eu acho que nós vamos cantar essa música. Ela é tão clássica, ela é tão célebre, que eu acho que nós vamos acabar cantando essa música, viu? Ou no arrebatamento, ou aqui agora na sala do Cordeiro, do trono montado, ou então no Apocalipse 19. O mundo inteiro sabe essa de cor, né? O planeta crente sabe essa música, não sabe? Essa música ela é célebre, ela é cult, todas as gerações sabem ela. Né? Glória, glória, só que não sei em que língua que nós vamos cantar, né? Amans que raiz da bane glómbio. Sei lá, assim, em hebraico.
Então, a abertura dos selos é uma sequência de permissões. Permissão para o homem ter autoridade sobre toda a tribo, língua e povo, nação. A permissão para que os homens se matem mutuamente. Né? Primeiro foi lhe dado uma coroa, o segundo foi lhe dado tirar a paz da terra. Terceiro selo, permissão para a fome e a inflação descontrolada, avassaladora, né? Se esparramar. Inflação. Você tem que trabalhar um dia inteiro por um pãozinho. São duros. Aquele que caiu debaixo da... Permissão para que a fome e a inflação se descontrolem, se avassalem, né? Se esparramem. O quarto selo é a cessão da autoridade para que a morte e o inferno ceifem à vontade. A morte diz uma questão física. E o Hades, o inferno, diz a questão espiritual, né? Um recolhe o corpo, o outro recolhe a alma. Isso aqui é ao longo de toda a tribulação. Nós aqui agora nós estamos dando só um preâmbulo. Claro. Ao longo de toda, numa progressividade. Na primeira metade nós temos o primeiro selo. É porque a questão... Vai ser tudo bom. Não falta paz. O que vai acontecer é uma sucessão cronológica acelerativa à medida que a coisa progride. Primeiro em âmbitos regionais, depois em âmbito global. Nós vamos ver isso pormenorizadamente, que hoje ele já me deu o sinal de 5 minutos. Eu estou tentando fechar pelo menos o ampassant. Para a gente ver. E o quinto selo, quando ele abre o quinto selo, é uma sessão de permissão para perseguir e matar os crentes. Até que se complete. Isso é visto, por exemplo, em 6.1, que é o selo propriamente dito, né, 6.11. Então a cada um deles foi lhe dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos. Existe uma permissão. Não é igreja. Mas não é igreja. Muito, vão ser milhões. Crentes da tribulação, exatamente. Tanto é que daqui a pouco, quando a gente vai estudar no Apocalipse 7, nós vamos ver aqui, 7:9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Grande multidão, grande, enorme. Parece show do Mineirinho. Lotado. Né? Rock in Rio, milhões de pessoas. Muita gente. 1, 2, 3, 4, 5, 29.388, aí vai, né? Muita gente. 1.738.469, 1.738.500. Mas aqui fala que vai ser dado para eles direito de pelejar contra os santos e vencer. Nós lemos isso em Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencer. Tanto é que no 7:9 que nós estamos lendo... Mateus 24 fala, né? Que a maldade aumentaria, tá? Que é o tempo paralelo. Que Mateus 24 lá, que fala que aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim, da vida ou dos 7 anos. Em Mateus 24:9 diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No 7:9, depois dessas coisas eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
É sobre o Cristo e a autoridade. Em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam ao que está sentado, e vai, vamos cantar. Um dos anciãos falou assim: oi, o que são esses? Quem são e de onde vieram? Aí o João humildemente responde: tu sabes. Não está me perguntando, não sei nada, me conta aí, né? Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então existe uma permissão. Daniel 7:26, aí vai, tem vários passagens que falam a respeito da perseguição dos santos no período da tribulação. Então, para fechar aqui mais o Daniel 7:25, lembra do Daniel 7, a gente leu semana passada, um ancião de dias, de cabelo branco, aí o outro chega na nuvem, pega o livro na mão dele, nós lemos 11, nós lemos semana passada no 13 e 14. Hoje a gente leu 25, falando do chifre robusto, com a boca e olhos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel 9:25. Magoará, matar mesmo, no hebraico, magoar. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso até que se complete o número dos seus conservos. Ou seja, este cavaleiro não pode ser Cristo, porque Jesus tem dito a mesma coisa. Esse aqui é seguido por trágicos companheiros e Cristo por uma inumerável multidão vencedora. Ou seja, a grande tribulação começa com o despontar na cena mundial de um líder mundial. O chifre pequeno, a besta, o cravo, o assírio, o pastor inútil. Então, na semana que vem, feito o preâmbulo de como é que a coisa vai acontecer, a gente entra mais pormenorizadamente nos que se segue. Amém? Posso orar?